Vamos ler a palavra de Deus? Palavra do Senhor. Vamos para o livro de Gênesis, de novo, capítulo 1, o livro dos princípios, dos versículos 26 a 30, com muita atenção, com muita reverência, estaremos lendo a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Diz Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será mantimento. E assim foi. Nós vimos aqui, irmãos, o princípio, de todas as coisas, o início do homem, Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Lembrando os grandes pregadores, repita comigo: domine. O que Deus falou para que o homem fizesse? E domine. Está fraco. Sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e domine sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí no versículo 28 também disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai. Também, de novo, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, enfim. Deus continua dando aí as ordenanças para o primeiro casal. Aqui, Deus, depois de estar ali completa a sua obra, a terra já havia produzido, Deus, por meio da sua palavra, já havia criado todas as coisas, os animais, de acordo com as suas espécies. E agora Deus entrega para Adão essa grande fazenda, o planeta Terra, e disse para ele: Adão, está começando agora o seu reinado sobre a terra. Você vai dominar, vai sujeitar tudo que se move sobre a terra,
todas as ervas, tudo que existe, que foi criado, eu estou entregando em suas mãos para você governar e sujeitar. Você vai ser o rei aqui. Você vai dominar. Você vai sujeitar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus entregou tudo que existe: o ouro, a prata, os rios, os mares, as praias, né? Os locais que hoje alguém visita e fica vislumbrado com a beleza, tudo era desse casal. E Deus tinha investido um poder na vida deste casal, e segundo o que alguém diz, os animais não eram como são nos dias de hoje. Todos eram sujeitos ao comando do homem e da mulher. E Deus continuou dizendo, irmãos, durante toda a Bíblia Sagrada, por exemplo, lá em Ageu, no capítulo 2 e o versículo 8, ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O Salmo 24, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Salmo 50, 10 a 12 diz assim: porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Enfim, Deus assumindo, né, que é realmente o dono de todas as coisas aqui na terra. Ele é. Só que Adão, irmãos, por desobediência a Deus, ele entregou todo esse domínio, não a propriedade, mas o domínio, o direito de reinar, que Deus havia dado a ele, ele entregou nas mãos de Satanás. Infelizmente, né? Versículo 17 de Gênesis 1 ainda diz: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, e por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e abrolhos ou cardos também se produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó se tornará. Não havia espinhos, nem as ervas daninhas que existem hoje, né? Não havia as dificuldades que existe hoje para o cultivo, né? O que eu li, irmãos, está em Gênesis 3, 17 a 19.
E prova que Adão fez essa transferência de domínio para Satanás, de todo o sistema mundano, está registrado também aqui em Mateus, do capítulo 4, versículos 8 a 10, está escrito assim: E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus não disse para ele: Olha, você não é dono de nada, você não manda nada. Repreendeu ele, né? E hoje a gente observa, irmãos, olha para nós aqui, a igreja do Senhor, onde nós estamos, onde nós vamos, onde nós visitamos. A gente observa que os locais mais bonitos na terra, eles são ocupados por pessoas que não estão ali adorando a Deus. Os carnavais, as praias, os lagos, os locais mais lindos que existem em todo o mundo, domina-se a prostituição, domina a bebida forte, né, que embriaga, as drogas, obras de Satanás. E Satanás, ele teve a ousadia até de oferecer para Jesus, o Filho de Deus, na tentação, lembrando que Jesus era um moço, nesse momento, aproximadamente 30 anos, que era Deus, mas também era humano. Sentia dor, sentia vontades. Alguém diz: Jesus, naquele momento, não foi tentado como nós somos tentados, porque ele era Deus. Muito pelo contrário, irmãos. Assim como ele derramou sangue, ele sentiu dor, ele também era tentado, porque senão a Bíblia não estaria dizendo que ele foi tentado. Só que ele não cedeu. Entendeu? Todos os reinos, está aí, escolhe aí. Satanás queria naquele momento colocar fim a um projeto, o maior de todos os projetos de Deus na terra, depois da criação da terra, que era a formação de um povo seu, escolhido, de boas obras, que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo que a partir da morte de Jesus estaria recebendo também um revestimento diferenciado, e Satanás queria colocar naquele momento, mais uma vez, de novo, o fim, um ponto final na história de um projeto de Deus. Mas agora ele não estava tratando com o primeiro Adão, como a Bíblia diz. Agora ele estava diante do segundo Adão. Amém? Que a Bíblia fala para nós. Deus entregou tudo para Adão, e Adão entregou o governo para Satanás. E Satanás, irmãos, quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo venceu a morte,
não só porque ele ressuscitou, ele mesmo ressuscitou, mas também porque ele ressuscitou Lázaro, né? Jesus venceu as enfermidades, Jesus venceu todas as obras do maligno, tudo aquilo que Satanás, desde o Éden, com a desobediência de Adão entregou para Satanás o domínio, mas Jesus venceu tudo isto. Ele venceu, ele cumpriu a lei, ele venceu, né? Mas aí, com a morte de Jesus lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo, preste bem atenção, rasgou-se de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus, que o escritor aos Hebreus disse, com cara descoberta, não mais como os sacerdotes, que para adentrar no lugar santo dos santos precisava colocar um véu. Mas hoje nós podemos chegar na presença de Deus em qualquer lugar, seja no monte, seja no vale, seja no templo, no trabalho, em qualquer lugar nós temos acesso aos céus. Aleluia. Eu preciso que os irmãos prestem bem atenção, porque esta palavra de hoje pode mudar a sua vida de uma vez por todas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas aí o inimigo das nossas almas, sabendo do que Jesus fez, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, estava se referindo a homens desobedientes, nos quais o Deus deste século, deste tempo, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, aqueles que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora o inimigo foi trabalhar na mente das pessoas. E, irmãos, eu não estou dizendo apenas na mente das pessoas que estão lá no mundo, mas na mente de muitos de nós que estamos aqui dentro desta casa também. Nós não conseguimos entender a dimensão da vitória que Jesus teve. Nós não conseguimos entender, porque o Deus deste século, que cegou a mente daqueles que não crêem, sabe, Ele não nos deixa ver tudo que Deus tem reservado para nós. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O último Adão. Aleluia, Jesus. Agora, irmãos, quando Jesus Cristo ressuscita, parece que toda vez que a gente lê, ou que alguém fala, ou que a gente recita esses versos da palavra de Deus, parece que eu vejo assim,
parece que aquela imagem daquele homem de cabeça erguida, de punhos levantados, de peito estufado, dizendo assim: eu fui morto, mas eu revivi, e eu trago em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia, Jesus. Esse é o segundo Adão. O primeiro Adão perdeu. Perdeu. Mas o segundo Adão venceu. Aleluia. O primeiro Adão perdeu e hoje não consegue. O homem sem Deus, na carne, vivendo só a natureza adâmica, ele não consegue dominar nem a sua própria vida. Aleluia. Mas Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou poder. Outra versão diz: eis que eu vos dou autoridade. Aleluia. Glória. Vocês não estão entendendo? Mas o Deus deste século não quer que você entenda isso. Já pensou se todos nós entendêssemos esta verdade? Como seria esta cidade? Filipe entendeu essa verdade, Carlão. Ele chegou na cidade de Samaria e começou a pregar o evangelho. Começou um homem só, o diácono Filipe, ele revolucionou uma cidade inteira. Ali os enfermos eram curados, tudo acontecia ali, todas as bênçãos que Deus entregou para mim e para você também, né? Estava ali com Filipe, e a Bíblia diz que havia uma grande alegria em toda aquela cidade. Uma cidade avivada por um servo de Deus que renunciou o Deus deste século, não permitiu que ele dominasse mais a sua mente, o seu entendimento, e começou a fazer uso, reivindicou para si todo o direito que Adão havia perdido lá no Éden. Porque o segundo Adão trouxe de volta, pastor Geraldo, e entregou nas nossas mãos. Irmãos, eu sempre criei em Deus desta forma, sabe? Muita gente não entende esta realidade. Por quê? Porque depois do ano 300 depois de Cristo, quando o general lá, o imperador Constantino, 312, ele aceitou a Jesus, entre aspas, e ele passou para dentro da igreja. Ele viu que ele não iria vencer os crentes por meio da espada, por meio da perseguição. Então ele passou para dentro da igreja e começou a reinar a partir da igreja. Uma das atitudes dele foi retirar das mãos dos plebeus a Bíblia Sagrada. Era proibido ler a Bíblia. Eles entendiam que só poderia ser lida a Bíblia com a assistência de uma pessoa do clero. E como eles queriam o domínio, a intenção era dominar,
além de não deixar, não permitir que o povo tivesse a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela penetra, ela transforma a gente, além de proibir o povo de ler a Bíblia, eles implantou também uma espécie de um dogma ou uma doutrina, dizendo para o povo que eles não poderiam almejar nada. Qualquer um que dissesse, olha, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, ele diz, isso aí, é antibíblico. Você não pode. Você tem que servir a Deus, só isso. A Bíblia fala isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não pode ter, você tem que ficar no seu lugar. Não foi Jesus que ensinou isso para nós. E isso veio para a nossa vida, aonde foi implantado as penitências e tantas outras coisas para substituir o poder e o valor da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. De repente havia imagens dentro da própria igreja, a igreja foi transformando no que é um reino, um Estado. É um Estado, você sabia? O Estado do Vaticano. O Papa, ele é um estadista. Tanto é que quando ele chega em um país, ele é recebido como um chefe de Estado. E implantou na mente do povo, ungido pelo Deus deste século, cegando o entendimento dos incrédulos. Aleluia. Isso durou por alguns, talvez uns 200 anos. Dia 31 de outubro de 1917, levanta-se o reformador, Lutero, e prega lá na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Dentre elas estava lá que, quando você, nos dogmas da época, quando você deixava uma moeda cair dentro do gasofilaço, o barulho daquela moeda lá tirava uma alma do inferno. A alma que você tivesse com aquela intenção de tirá-la do inferno era só pagar. Posteriormente criado o purgatório, aí cobrava-se para rezar a missa para poder tirar a pessoa de lá, enfim. Você sabe que eles tirou essa doutrina, do purgatório. Eu não sei onde estão as almas que eles mandaram para lá. Estão sem terra, capaz que eles estão participando agora do movimento dos sem tetos. Então, irmão, muita coisa foi impregnada na nossa mente, e nós também aceitamos isso. Você não pode fazer uma faculdade, você não pode ser um médico, você não pode ser um promotor, um juiz, você não pode ter uma fazenda, você não pode ter nada. Você tem que ficar daí para baixo. Isso é uma doutrina que o clero romano colocou e impregnou com a ajuda do Deus deste século, que cegou o entendimento. Eu disse para você que se você entender isso que eu estou falando hoje, a sua vida vai mudar. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Jesus Cristo disse isso lá no capítulo 17 de João, quando ele orava, não só por aqueles, mas por todos quanto haviam de crer no nome dele,
E Jesus disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia, Jesus. E aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe aquele domínio que Deus havia dado para Adão, que Adão transferiu aquele poder para Satanás? Jesus veio e implantou. A primeira mensagem que foi pregada por João Batista e por Jesus, e pelos discípulos que ele enviou: ide e pregai, é chegado o reino de Deus. É assim ou não é? João Batista, Jesus e os discípulos que ele enviou: diga para todo o povo que é chegado o reino de Deus. Nós não pertencemos mais àquele reino. Nós estamos aqui, conforme a Bíblia está, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Aleluia, Jesus. E aqui continua dizendo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que existem. Bom, nós estamos fazendo parte de um reino, obedecemos a um rei, que a Bíblia diz que nele foi criado todas as coisas que existem. E ainda diz: e em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E ainda diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. E aqui em 1 João 4:4, gosto muito desse versículo. Filhinhos, João tinha uma forma carinhosa de tratar as pessoas, né? Ele sempre falava filhinhos, né? Ele tinha um carinho. Você lendo as cartas, você vai observar, ele diz: filhinhos, sois de Deus. Dá para dar um glória a Deus por isso? João está querendo abrir a nossa mente aqui, ó. Filhinhos, irmãs, irmã Taissara e as demais, sois de Deus, e já tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia, Jesus. Quando Jesus Cristo fala de vitória sobre Satanás, sobre as coisas deste mundo, sobre as enfermidades, ele sempre fala no passado. Tendes vencido, vocês já venceram. Eu vos escrevi, jovens, porque vencestes o maligno. Né? A vitória já aconteceu. Quando alguém diz eu estou orando,
para vencer Satanás, quem somos nós para vencer Satanás? Você pode orar para se fortalecer espiritualmente, para ser mais crente, mais fiel a Deus, mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Mas quem já venceu foi Jesus, porque Ele já levou sobre si. É no passado, toda vitória que você veio buscar aqui nesta noite, pela fé, você já pode tomar posse dela, porque ela já aconteceu. Amém? Aleluia. Porque agora você faz parte de um novo reino, de um povo diferente. No Antigo Testamento, irmãos, a gente vê ali aquelas genealogias, né? Páginas e mais páginas da Bíblia, que às vezes a gente até pula para começar lá na frente de novo, porque é fulano de tal, uns nomes às vezes está difícil demais de falar e de ler, e vai falando, fulano gerou fulano, os nomes difíceis, né? Mas era necessário que houvesse aquela escrita da genealogia, para que as pessoas entendessem a formação de um povo que Deus estava preparando com uma finalidade, para que nele nascesse Jesus. Terminou em Jesus, aquele tanto de gente. Aí lá nos evangelhos, tem uns evangelhos que ainda tem até Jesus. Aleluia. Mas no Novo Testamento, irmãos, toda aquela genealogia, ela se resume em uma só frase: eu pertenço a Deus. Entenderam? Eu pertenço a Deus. Tudo aquilo que você... Agora não. Eu nasci em Cristo. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E a partir desse momento, irmãos, você vai ser transportado para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Agora você pertence a outro reino. Sabe por que você não sente mais vontade de ir nos lugares aonde você frequentava sempre, de fazer as coisas? Porque lá é outro reino. Aquilo lá, irmãos, não pertence a nós mais. Nós não temos nada a ver com esse povo mais. Nós estamos vivendo um reinado diferente. Nós temos um rei. E nós não estamos mais sob a maldição da serpente. Aleluia. Hoje você pode levantar os punhos e dizer: o meu rei tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Sai procurando aí na história qual rei que tinha esse poder. Poderia ter 127 províncias, como tinha o rei da Babilônia. Aleluia. Mas ele, irmãos, ele reina até no inferno. Só acontecem as coisas no inferno de acordo com a vontade. A irmã Samara cantou aqui o hino de Jó. Foi preciso ele permitir, só pela permissão de Deus, para um ensinamento para nós. Mas depois, a vitória chegou. Aleluia. Eu gostaria que você repetisse comigo a sua genealogia. Eu vou falar, você repete. Da mesma altura que vocês repetiram aqui na festa. Eu não deu,
não deu nem 5% dos decibéis daquele dia. Aleluia. Vamos tentar de novo, né? Tentar de novo. Aleluia, Jesus. Eu pertenço a Deus. Declara isso na sua vida. Eu pertenço a Deus. Então você é intocável. Satanás não pode nem chegar perto de você. Aleluia. Porque você resplandece, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que vós sois a luz do mundo. Você resplandece no meio das trevas. Onde você chega, as pessoas, sabe por que as pessoas ficam olhando diferente assim? Sabe por quê? Porque chegou uma luz no meio das trevas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A conversa muda, tudo muda quando você chega. Sabe por quê? Porque você pertence a um reino superior. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí, lá em 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você já se tornou filho de Deus. 1 João 3,1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmão, quando você rejeita as coisas, as ofertas deste mundo, quando você diz não para uma coisa que o povo lá do mundo estão correndo atrás, e você como crente diz não, isso é loucura para os que perecem. A Bíblia diz. Não, mas se você me apoiar, eu te dou um valor assim. Não. Mas se você me ajudar assim, dessa estratégia, não. Porque eu pertenço a um reino diferente. Aleluia. Assim, irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, Romanos 8,16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não precisa ter dúvida. Você tem que sair daqui nesta noite dizendo: eu pertenço a Deus. E quando o diabo aparecer com as suas artimanhas, você diz: em nome de Jesus eu te digo, eu pertenço a Deus. A minha linhagem é diferente. Eu pertenço a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, talvez você não sabia, mas você já venceu. Talvez você ainda não se deu conta disso, mas você já venceu. Aleluia. Olha aqui, o que é esse versículo? Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido. Quem está falando, irmãos, é o pastor Célio, é a Bíblia. Você já venceu. Aleluia. Então, se você já venceu, você não precisa andar mais de cabeça baixa, você não precisa andar mais se submetendo às coisas desta terra, à vergonha deste mundo. Você tem que levantar a cabeça e dizer: eu pertenço a Deus e já venci. E a Bíblia diz uma coisa assim:
Parece que Paulo não ficou contente não, falou: vocês são mais do que vencedores. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu preciso andar para terminar no tempo certo aqui com os irmãos. Olha, aqui Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, né? E nós, como igreja, nós somos o corpo, não é verdade? Não é assim? Então, irmãos, tudo aquilo que a cabeça experimentar, o corpo experimenta também. Vai refletir, vai ter um reflexo. Lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Nós somos uma réplica de Jesus. Aleluia, irmão Geraldo. Pode dar glória a Deus, você é isso mesmo. Foi restaurado em você aquela imagem, aquela semelhança que Adão perdeu. Quando você aceitou Jesus, foi restaurado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você precisa acreditar, irmãos, que Jesus derrotou as obras do diabo. É você que ainda não se deu conta disso. Jesus derrotou. A Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Jesus tem prazer em desfazer obras de diabo. Quando chega uma pessoa aqui toda derrotada e sai daqui vitorioso, irmão, Jesus se alegra. A Bíblia diz que há festa nos céus. Aleluia, aleluia. E você sai daqui glorificando a Deus. Aqui está registrado também 1 Coríntios 2, 4, 6. E a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Poder do Rei, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Irmãos, Jesus proclamou liberdade aos cativos, não é verdade? E Ele nos deu o direito também de libertar os cativos. Aleluia. Você não precisa nem tentar vencer o diabo, porque Jesus já venceu. Então, irmãos, você sabia que Jesus tem um cuidado especial com a gente? Você sabia que os anjos são espíritos? Porventura, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Todos. O versículo anterior: e a qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos, se referindo a Jesus. Ele disse isso a Jesus, mas quanto aos anjos, aí ele fala para nós aqui, qual que é a função dos anjos. Aleluia. E a Bíblia diz também, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Dá para dar um glória a Deus também?
Aleluia. Salmo 37, verso 25, Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi. O que Davi disse? Nunca vi. Fala aí. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca. Já estou com, sei lá, com 58 anos, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus sempre vai entrar com uma providência. Pode ficar tranquilo, tranquila, ore e peça a Deus. E você não vai pedir a Deus: Deus, manda dinheiro para mim. Aí Deus poderia dizer para você: eu não posso mandar uma chuva de dinheiro aqui do céu, porque ele vai ser falso, né? Aí na terra não vai ter o... né? Mas você pode, irmãos, porque o inimigo ele quer escravizar você. Preste atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é muito importante. Sempre usando o nome de Jesus. Porque ele não deu tudo para Adão. Ele não falou que minha é a prata e meu é o ouro. Todas as coisas não são deles. E nós hoje não estamos no reino dele. Aleluia. Então você vai orar assim, se você precisar, e vai ordenar: Satanás, tira a mão do meu dinheiro, tira a mão daquilo que é meu, em nome de Jesus, tira a mão do que é meu. Aí você tem a liberdade de orar também: Deus, sabe aqueles anjos que ministram para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna, né? Manda ele lá e traga para mim aquilo que é meu. Você não declarou assim: eu pertenço a Deus? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir de hoje, irmãos, lembra, é verdade, Adão caiu e entregou o reino que ele tinha, o poder, a sujeição que a terra tinha a ele. Tudo aqui na terra ele perdeu. Ele passou a cultivar, e ainda apareceu na terra uma coisa que não havia antes, que eram os espinhos e abrolhos. Abrolhos fala de ervas, aquelas ervas difíceis de arrancar, de tirar, e fala de caminho difícil também, caminhos rochosos, difíceis de caminhar. Não existia antes, agora tem, momentos difíceis, e você só vive enrolado no espinho, nos abrolhos, andando pelos abrolhos, e não sabe que ele já tirou do reino de Satanás e transportou para o reino do seu amor. Aleluia. Assentados como estão, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor nos garante a vitória, que nós não somos, ó Pai, aqui na terra um escravo, que nós fomos libertos, ó Pai. A tua palavra nos diz que sacrifícios e ofertas o Senhor não quer, porque o sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário. Eu poderia dar até o meu corpo para ser queimado, para receber algo, mas isso não adiantaria de nada. Mas nós queremos, a partir de hoje, ó Pai,
em nome do Senhor Jesus, tomar posse de tudo aquilo que nos pertence em Cristo Jesus. Eu oro neste momento por esse irmão, por essa irmã que chegou aqui numa dificuldade muito grande, um problema sério, um caminho difícil, e ordeno a todo o espírito do mal que saia dessa estrada, saia desse caminho agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai nos dando entendimento, Senhor, compreensão daquilo que o Senhor preparou para nós. Enquanto nós estamos aqui, ó Deus, esperando a Tua volta gloriosa, que é o que mais nos incentiva, é o que nós estamos aguardando. Mas enquanto estivermos aqui, ó Pai, nós não queremos perder nada daquilo que nos pertence e que o Senhor proporcionou para aqueles que creem no Teu nome, em nome de Jesus. Amém.